Gente, vamos falar agora de Deltan Dallagnol. Ele ia prestar depoimento à Polícia Federal na última sexta-feira. Foi adiado para hoje, a pedido da defesa. Eu estava checando se tem alguma informação, ainda não tem informação sobre o depoimento, sobre o que saiu, ou se vai sair alguma coisa de fato, né, se vai ser divulgado. Mas a história é a seguinte... Ele foi chamado para prestar depoimento na Polícia Federal porque ele chegou a afirmar, numa entrevista à Folha de São Paulo, que 7 ministros combinaram a decisão de retirar o seu mandato. Então, segundo ele, foi um grande conluio contra ele essa questão do TSE, por unanimidade, decidir cassar o mandato dele, por entender que ele pediu a exoneração do cargo do Ministério Público antes de sofrer um processo administrativo, ou para fugir de um processo administrativo que poderia cassar o seu mandato pela lei da ficha limpa. E o fato, aí ontem tiveram protestos marcados, né? Lá em Curitiba e aqui em São Paulo, que foi um fiasco. Mas ele chorou, disse que ele ainda acha que essa decisão pode ser revertida no STF. É muito difícil, né? Que essa decisão seja revertida no STF, ou enfim, acho que qualquer não, mas o STF, até porque o STF tem muitos ministros que estão no TSE, né? Então, assim, dificilmente... Três é obrigatório. Dificilmente isso aconteceria, né? Até porque foi uma decisão unânime, né? Sim. Não, mas é isso mesmo. Né? Não, é porque sempre que eu trago esse assunto aqui, o povo no bate-papo, eles têm uma repercussão tão grande, porque tem tanta gente que, obviamente, que é do jogo, e tem gente que defende, tem gente que critica, que acham um absurdo essa história da cassação do Dallagnol, porque o que está previsto, né, o que pode se argumentar, que ele ainda não estava respondendo ao processo disciplinar. Mas o que os ministros entenderam é que ele, exatamente por já pensar que isso pudesse acontecer, ele pediu a exoneração, ele saiu antes do cargo de procurador da República, né, que ele era da Lava Jato. E é isso, algo a declarar? Não. A questão é a seguinte, a decisão, ela, do ponto de vista jurídico, despertou um monte de discussão de fato, mas assim, não é que o TSE inventou uma coisa que não existe. Foi unânime, inclusive. A decisão foi unânime, inclusive, para ela ter esse respaldo. E a questão o que eles falam é o seguinte, né? Imagina, olha, você só pode tentar imaginar a cena do gol do Maradona, vai mais ou menos, o gol de mão. Né? Mal comparando, correndo todo um risco de pensar na analogia, fazendo as analogias futebolísticas. Porque esse é o tipo de assunto da política que virou Fla-Flu, né? Virou Brasil e Argentina. Boa. O que acontece? Né? O que o TSE alega é que assim, olha, não, de fato, ele não tinha botado a mão na bola, mas ele fez de um jeito que a bola bateu na mão dele e entrou. Mal comparando, é meio isso que o TSE quis dizer. O que ele falou, olha, de fato a lei diz, você não pode fazer um gol de mão. Mas você fez de um jeito ali que a bola bateu na tua mão e entrou. Por que isso? Porque o que eles falam é que um outro procurador da Lava Jato sofreu um processo disciplinar e foi exonerado, que é a pior punição que poderia ter por ter cometido ilegalidades, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público. O que o TSE alega é que 5 meses antes do prazo final para ele sair da carreira de procurador e poder se candidatar, ele pediu essa exoneração pediu a saída do cargo de procurador para que esse processo nem sequer fosse aberto. Quando a pessoa sai, morrem todas as queixas que estão contra ele. Tinha 15, se não me engano, se eu não estou errando o nome. Essa foi a construção, a argumentação jurídica que o TSE fez. Do ponto de vista político, ela é questionável? Ela é questionável. Claro, quem defende Deltan Dallagnol está mais do que certo de protestar e achar que, olha, isso é um absurdo, isso não se faz, etc, etc, etc. Uhum. Agora, do ponto de vista mais político, mais maquiavélico, política como ela é, a questão é a seguinte, a partir do momento que ele resolveu entrar numa seara que ele não é nem um pouco benquisto, como a classe política eleitos por partidos, Congresso Nacional, etc., ele tinha que ter se protegido de uma forma mais... Ele tinha que ter se blindado melhor. Não poderia ter deixado uma brecha tão fácil de ser
perfurada, né, e explorada como aconteceu nesse caso. Porque, de novo, o TSE não fez isso por iniciativa própria. Foi mobilização de partidos políticos. Um deles, o partido político que Deltan Dallagnol é inimigo declarado, que foi o PT. Então, a grande questão é quando você entra numa disputa política como essa, e é legítimo ele ter as pretensões político-eleitorais dele, só que você tem que se proteger, porque ali é todo mundo brigando com todo mundo, né? Mas a notícia de hoje é que até o Valdemar da Costa Neto já está largando mão. Disse que os dois, tanto o Dallagnol quanto o Moro, ultrapassaram os limites. Os dois. E outra notícia que tem hoje do Moro é a história de que o áudio lá daquele juiz, né? Isso. Falando com o desembargador, o filho do desembargador, o filho que foi sócio do Moro no escritório de advocacia. Que o áudio, que a voz não é do juiz. Tem essa história hoje. Então, o Moro teria apresentado uma prova que não é verdadeira. É o que está rolando hoje. Enfim, mas para a gente ver como já existe mesmo, e é o que você está reforçando, o que você está dizendo, dessa questão da política. Como é que a política encara essa figura. O jogo é bruto, isso, né? E tem dois pontos, né? É inegável que a Lava Jato descobriu um monte de irregularidades, uma série de pessoas foram punidas, uma série de pessoas devolveu dinheiro grosso, né? Enfim, não ia fazer isso de boa vontade apenas, só de altruísmo. A questão é que a diferença de quem está atuando pelo Estado, né? A diferença da polícia e do bandido é que a gente espera que o bandido cometa crime e seja punido pelos crimes que ele cometeu. A polícia, a gente espera que persiga o bandido e não cometa irregularidades. Porque ela está agindo em nome do Estado, em nome das regras, em nome da lei. Sim. Se o cara que está combatendo o crime descumpre a lei, muita gente vai alegar, mas se não fizer assim não vai ter jeito. Bom, amigão, então a gente precisa... O problema disso é que a gente vai esticando essa corda, vai esticando esse limite. Abrindo precedentes que... Você vai justificar dar porrada em qualquer pessoa na rua para tentar desvendar um crime. E não é bem assim. A hashtag tá bombando aqui, armação do Moro. A hashtag tá bombando aqui no Twitter. Aí o botão aperta e vira a guerra. No Twitter. Tá. Eu tô vendo aqui no nosso bate-papo. Se bem que hoje não gerou, acho que o povo já tá cansado desse assunto. Mas é porque ele tá em pauta, né? É que a situação, né, tá vindo uma série de... Né, as entranhas da Lava Jato estão vindo a público de uma forma tão voraz que mesmo os mais lavajatistas conseguem ir até certo ponto. Chega uma hora que fica difícil de você defender o argumentar, argumento, verdade. O que não significa dizer, né? O mundo não é preto e branco, o mundo não é dicotômico, não significa dizer, se você é contra a Lava Jato, você é a favor da corrupção. Se você é contra a corrupção, você é a favor da Lava Jato. Não, amigos, não é isso. É uma questão de os fins justificam os meios ou não, né? E Marcela, para esclarecer, que eu falei dessa história da fita da gravação do Apio, é um parecer técnico do professor da Universidade de São Carlos, né? Pablo Arantes, dizendo então que a prova apresentada que não é a voz dele. Então, um parecer técnico desse... E contestando o parecer da Polícia Federal, sim, que apontava que era... também não que tinha a probabilidade de ser era maior. Exato. É aquela coisa, né? Que nem você defender um governo e não poder fazer críticas a esse governo, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou o fato de você fazer crítica a um governo não significa que você é oposição a tudo que... exatamente. Ou não concorda. Muita gente confunde, mas enfim. Ainda mais hoje em dia, né?